Relatividade dos direitos fundamentais, expressão salvo no último caso. Vejam, quando se estuda, seja na graduação, pós-graduação ou para concurso, os princípios que norteiam os direitos humanos, um deles é o princípio da relatividade, que diz que por mais que o direito seja humano, seja fundamental, ele não pode ser pleno, inflexível, rígido ou absoluto. Se a vida de alguém pode ser sacrificada em legítima defesa, João, por que eu não posso quebrar uma intimidade numa conversa telefônica? Desde que a gente parte daquele pressuposto, claro, que os fins não justificam os meios, né? Mas em alguns momentos acaba por justificar. Tá? Mas em tese, eu tenho que saber que os direitos fundamentais são relativizados. Então, se houver fundamento, convicção, elemento probatório de que realmente há conversas para a construção de condutas ilícitas, criminosas, é claro que eu posso quebrar aquela intimidade ou aquela privacidade. Alguns autores dizem que existem direitos humanos que são absolutos, né? Como, por exemplo, a proibição da tortura, a proibição do retorno à escravidão, mas o tradicional é a gente focar a nossa análise no princípio da relatividade. É fundamental? É. É humano? É. Mas pode ser pleno? Não, porque o que é pleno gera abuso. É por isso que eu tenho que ter esse freio e contrapeso também em matéria de ponderação de direitos fundamentais. Eu não posso adquirir um equipamento desse e a revelia do juiz começar a grampear números telefônicos. Se eu fizer isso, eu incorro no artigo 10 da Lei 9296, que é crime, e a pena máxima pode chegar a 4 anos. Só cuidado com a teoria da exclusão da prova ilícita pro réu. Porque se eu estiver sendo processado criminalmente e o único meio que eu tiver de comprovar a minha inocência for realizando uma interceptação telefônica ilícita, clandestina, ou como fala Luiz Flávio Gomes, subreptícia, aí é claro que eu não vou responder por esse crime porque a minha atitude foi fundamentada na preservação do meu direito de liberdade. Se eu tiver outro meio de prova nos autos capaz de me absolver, eu respondo por essa interceptação ilícita. Mas se ela for o único meio que eu tenho para salvaguardar a minha liberdade, eu não vou responder por essa interceptação clandestina. Quando a Constituição entrou em vigor, o Supremo Tribunal Federal entendia que a inviolabilidade de conversas, seja por correspondência, seja por telégrafo, seja pela... Claro que hoje em dia telégrafo está ultrapassado, né? Mas está lá no 5º inciso 12. Transmissão de dados, o que são dados? São informações referentes a pessoas, dados bancários, dados fiscais, dados financeiros, dados eleitorais, dados são informações acerca das pessoas. Ao contrário da interceptação telefônica, a quebra de dados pode decorrer de outras autoridades que não o magistrado, é exemplo de CPIs. A interceptação e a escuta telefônica estão sujeitas àquilo que a doutrina chama de cláusula de reserva jurisdicional. Ou seja, só o juiz é que pode decretar interceptação, só o juiz é que pode decretar escuta. Autoridades pedem a ele. Ele, inclusive, pela 9296, pode decretar interceptação de ofício. Não é muito comum. Devemos evitar o juiz se envolver com produção probatória, com produção de elementos de informação, para ele manter a sua imparcialidade ou ao menos a sua neutralidade, mas a lei permite que ele decrete de ofício a interceptação, desde que eu atenda os requisitos legais. Por mais que não haja lei nesse sentido, você pedir que o juiz autorize a gravação. Não, mas não tem... O que impede você? O juiz não pode se recusar a analisar por falta de lei. No Brasil a gente não trabalha com non liquê. A ausência de lei não autoriza o judiciário a se esquivar de decidir. Está lá no artigo 5º 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça de lesão a qualquer direito. Então, peça. Porque se o juiz deferir a gravação, certamente ele vai aceitá-la para formar o seu convencimento. Ou estabelecer como indício para um outro caminho, ou a adoção de uma outra estratégia. Mas nós não temos uma lei regulamentando só a gravação. A admissibilidade dela como meio de prova tem sido analisada caso a caso.